Não, tá funcionando. O primeiro objetivo é a gente fazer Pera aí, Lina. uma reflexão daquilo que está atrapalhando a nossa vida. Pode pôr aí, se quiser, na sombra, vai. Vai na sombra. Atrapalhando que Deus, o projeto de Deus, que o plano de Deus, que é perfeito, possa fazer efeito nas nossas vidas, porque Deus quer o melhor pra gente. Porque o plano de Deus, como nós sabemos, ele é excepcional, ele é excelente, ele é único. Mais uma palavra que eu vou desejar, que eu vou colocar mais, adicionar. Ele é desejável, né? Então vamos lá, o plano de Deus é excepcional, ele é excelente, ele é único e desejável. Por que que o plano de Deus, depois eu vou reforçar isso, por que que ele é excepcional? Ele é excepcional porque ele tem o objetivo de nos tornar um filho amado mais feliz. Ele é excelente porque ele alcança todos os propósitos de Deus. Ele é único porque ele é exclusivo para você. E ele é desejável, o plano de Deus é desejável, sabe por quê? Porque quando você descobre o amor de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, a coisa que você mais quer na sua vida é o quê? É que esse plano, passa a ser um desejo na sua vida. Você quer tanto ele que passa a ser um desejo que você quer muito. Por isso que o plano de Deus é excepcional, excelente, único e desejável. Por isso que a gente vai fazer uma reflexão agora. Eu queria que você escrevesse aí pensasse com você, a gente não vai ficar expondo ninguém, mas que você escrevesse aí o que está te impedindo do plano de Deus fazer efeito na sua vida. Pode anotar no celular? Anota no celular, pode anotar no celular. Celular, papel, eu recomendo que anote. Por que que eu recomendo que anote? Porque aquilo que você escreve, você fixa mais. Eu quero que você, a gente vai fazer silêncio para a gente pensar sobre isso mesmo. Tira lá de dentro do seu coração. Quer escrever o quê, tio? Tira lá de dentro do seu coração aquilo que já está te atrapalhando. Deus quer fazer um plano na sua vida, Deus tem um plano maravilhoso para você, ele é único. E, cara, tem uma coisa te atrapalhando. Tem uma, duas, três coisas que estão te atrapalhando. Você não está relacionado com Deus, aprendemos no relacionamento. Que só uma pessoa que tem relacionamento e tem intimidade com o Senhor é que vai fazer o plano acontecer na sua vida. A gente aprendeu ontem que a ansiedade não combina com o plano de Deus. A gente aprendeu ontem que quando se faz o plano de Deus, o objetivo fim, qual que tem que ser? A glória de Deus. O plano de Deus combina com a glória de Deus. Né? Os nossos planos tem que estar levando e refletindo a glória de Deus. Então o que está te impedindo? Preciso de ajuda aqui, já a gente resolveu mais dois casos bem legais. Tem mais alguém que está precisando de ajuda? Quer conversar comigo? Legal, pessoal, agora você escolhe uma pessoa. Escolhe uma pessoa. Diz para essa pessoa o que está te atrapalhando. Confessa para ela, escolhe uma pessoa amiga, íntima sua. Celso, você já fez? Qualquer pessoa. Bem sincero, chega bem sincero e diz para ela o que está te atrapalhando. Um resultado que foi exitoso. Então, por isso que eu penso, Thomas, quando você falou assim, tá, e qual que é a solução? A minha solução é a gente colocar diante do Senhor. Para começar. E depois trabalhar isso na nossa vida de uma forma contundente, de uma forma firme. Só que antes eu quero dar oportunidade para as pessoas que querem compartilhar alguma coisa. Antes da gente orar, eu quero dar oportunidade para algumas pessoas que querem compartilhar
algum tema, algum assunto pra gente aqui. Quem quer compartilhar? Eu escrevo muita coisa, mas todas podem se resumir em uma só. Eu sinto muito remorso e vergonha do passado. Então quando eu vou fazer uma atitude boa, eu penso, putz, cara, eu não posso fazer isso porque eu já fiz. Isso me incomoda muito. Eu não sei como lidar. O senhor sabe lidar com isso. Certamente várias pessoas podem te ajudar, mas o legal é a gente colocar isso, a gente colocar diante do Senhor, o seu colega que vai orar com você também deve colocar isso diante do Senhor agora, para que você aprenda a lidar com isso. A forma é a gente colocar isso diante do Senhor e a gente vai orar no final por isso. Tá? Vou lembrar de orar quando estiver orando em conjunto depois, a gente vai orar individualmente, depois a gente vai orar para que o Senhor trabalhe isso na tua vida. Puxando o seu gancho, eu coloco um dos meus problemas tempo, porque existe uma diferença entre você esperar e você esperar em Deus. Tipo, as pessoas falam, mas eu tô esperando o Senhor dar meu chamado para eu poder trabalhar nisso. Aí o Senhor vai lá e mostra o que Ele quer que você faça. Aí ao invés de você, esperar além da palavra, se preparando para isso, você espera, fazendo nada, sabe? Só vivendo a vida. E uma coisa que eu aprendi hoje no meu devocional pra Anitta foi que Paulo, antes mesmo dele pregar, ele ficou 14 anos se preparando. O Senhor revelou pra ele e tal, apareceu pra ele. Aí depois ele ficou 14 anos, depois ele começou a pregar o evangelho. Ou seja, existe uma diferença entre o chamado e o envio. Porque quando você sabe o seu chamado, você estuda sobre isso, você quer saber mais da palavra, você se prepara pra depois o Senhor te enviar. Então é como se fosse uma flecha, o Senhor ele quer tirar essa flecha, só que pra ela cair no ponto certo, ela precisa estar afiada. Só que isso é lindo. Na teoria, porque na prática é muito difícil. Mas alguém aqui compartilhar? Casal, mas Você? eu vou compartilhar. Eu tenho algo que atrapalha muito os planos, os meus e os planos de Deus, que é a minha intolerância às coisas. Eu sou muito intolerante. Eu talvez devesse ficar quieto, mas quieto, como diz meu irmão aí. E às vezes, quando a gente acaba falando no tempo errado, a gente acaba sendo muito duro com as pessoas. E isso acaba atrapalhando os planos de Deus na minha vida. Eu sei o dom que Deus me deu, mas muitas vezes esses dons eles ficam sufocados por essa intolerância e por essa coisa, essa intensividade, né? Porque eu tenho muita energia, muita vontade das coisas e muita energia. E isso às vezes eu canalizo, em vez de eu canalizar tudo para o Senhor, eu canalizo em outras coisas. Então isso se torna intolerância, impaciência. E eu creio que se o Senhor trabalhar isso na minha vida, eu poderei ser grandemente usado. Isso é muito difícil para mim. E gente, eu tenho 53 anos, vou fazer 54 agora. Essa luta tem sido muito longa. Não quero desanimar vocês, mas é longa. Na primeira turma, a gente falou sobre... A ideia não era ficar respondendo isso, não era ficar respondendo, mas trazendo um dado para vocês. Na primeira turma a gente falou sobre o grande mal do século. Que dizem que o grande mal do século é a depressão, mas não é. A depressão só atinge 1,4 bilhões de pessoas. 1,2 mais ou menos da população mundial, é muito pouco. O grande mal do século, como é que é assim? SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Como é que você sabe? Estava lá? É a síndrome do pensamento acelerado. Significa isso, que 20% da população mundial já está sofrendo desse mal.
que é a quantidade de informação que você tem e você fica, talvez eu não tenha falado isso no primeiro dia, você fica na superficialidade. Você fica o tempo todo na superficialidade, porque você lê uma matéria, uma notícia e tal, mas você não vai... Deu só o comecinho. Só o começo e já acha que entendeu tudo, que já entendeu, e passa por cima. E isso tem nos atingido como cristãos, tomado o nosso tempo, e também nós ficamos na superficialidade, a gente lê também a palavra dessa forma, com superficialidade. Isso tem sido um grande mal. Eu acho que a gente tem que orar por isso também. A gente quer respostas prontas, quer a resposta de um livrinho. A gente vai no livro, para tentar pegar frases prontas. A gente faz algumas frases aqui, defeitos e tal, que é até importante. A gente quer a resposta pronta. E Deus não é assim. Né? Deus tem plano pra gente. Né? E seria tão fácil, né, se Deus mandasse descer um bilhetinho do céu, né, na sua caixinha toda manhã, na sua caixinha de correio. Olha, Davi, faz isso. Lucas, vai por esse caminho. Não, eles tentam. Nunca se teve tantos livros de motivacional e tal, para que autoajuda. Por quê? Porque as pessoas querem alguma coisa pronta. Né? E a palavra, ela é viva e eficaz. Ela fala toda hora, todo momento. É constante essa palavra. E a gente tem que ter essa realidade com a gente. Fala sobre... Queria que você ouvisse essa leitura com uma palavra que fala da suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é suficiente para tudo. Por vezes a gente quer colocar as coisas, a nossa suficiência, mas a suficiência do Senhor Jesus Cristo, ela é completa para tudo. Essa confiança que a gente tem que ter. Eu quero ler então o texto que está em 1 Colossenses 1, o primeiro capítulo de Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível. O primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nós fazemos parte da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito dentre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Jesus tem que ter a primazia. Porque aprove a Deus e nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora eres inimigos, eres estranhos, e éramos inimigos do entendimento. Nossas obras eram malignas. Agora, porém, vos reconciliou o corpo da sua carne, mediante a sua morte, mediante a morte de Jesus, para nos apresentar perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
Uma oração. Gente, o Senhor Jesus é tudo. Precisa de mais alguma coisa? Ele criou o céu, a terra, tudo. Precisa. Diga, pergunte. Precisa? Precisa. De mais alguma coisa? De mais alguma coisa. Diga assim, o Senhor é suficiente. É suficiente. Pra tudo. Vamos entregar, a gente está entregando para Ele tudo. Responde sua questão. Responde. O que eu coloquei aqui, ó? Que está em linha com vocês. Não dar lição de moral. Tá? Segunda. Não, obrigado. Achar que você nunca vai ficar na mesma situação que aquela pessoa. Foi falado aqui. Chegar com dureza. Foi falado aqui. Outra coisa que eu queria dizer, ó. Presta atenção e cuidado, porque eu já fiz isso. Não é legal. Quando você vê que a pessoa não está no caminho certo, sabe o que você faz? Você começa a querer ler versículos para ele, mandar o WhatsApp com um monte de versículo e tal. Isso não é ser verdadeiro. Isso não é conduência com a pessoa. Você acha que vai fazer efeito? E se ele anteriormente, tipo, te confiou em você e falou esse problema? Daí não é Aí certo. é o que vai fazer. Né? O que não deve fazer, porque se a pessoa... Aí sim, você tem que... Nossa, aí nós vamos trabalhar o outro lado. Agora, se a pessoa ela está no plano dela, você vê que ele não está no plano exatamente como Deus, e veja, não estou falando que está exatamente no pecado, tá? Estou falando aqui exatamente no pecado, porque às vezes a pessoa está num caminho, num plano que é legítimo, mas não é da vontade de Deus, e você vê que aquele plano não é da vontade de Deus. A gente trabalhou isso no nosso grupo de manhã bastante, né? Ontem de manhã. Tá? Tem planos que são legítimos e tem planos que são totalmente tortos, na contramão. O Davi poderia dizer também assim, se eu vejo que um irmão não está no caminho certo, porque eu já vi muito isso, a pessoa usar aquele exemplo de pretexto para poder fazer também aquilo. Ah, isso acontece. É, Exatamente. usa como desculpa. O irmão faz, eu também faço. É. Exatamente. Horrível isso, né? O que mais que a gente não deve fazer? Eu acho que gerou um pouco de desconforto quando eu falei assim de ficar promovendo, expondo a pessoa ou mandando versículos para ela. Sabe por quê? Porque quando a pessoa às vezes está num caminho errado, você manda um versículo, você bloqueia ela. É melhor você ir lá, de alguma forma, a gente vai ver o que tem que fazer. Né? E outra coisa também, a gente não tem que ficar expondo aquele problema em pregações, por exemplo, sabe? Mandando recado para a pessoa, isso que eu quero dizer. Não mandar recado, gente. Não adianta, não resolve mandar recado. Mandar recado não é verdadeiro. Deixa que o Espírito Santo faça isso. Porque o Espírito Santo, através da palavra de um irmão, de uma reunião, pode estar falando, se o irmão estiver sincero. Tá? Deixa que o Espírito Santo faça Púlpito isso. não é lugar para indiretas nem diretas. Nem diretas e nem indiretas. Indireta não cura ninguém. Indireta não cura ninguém. Tem algum versículo do Basílio também? Hã? Tem algum versículo que dê pra gente dizer pra algum irmão, tipo, o Thomas tá lá no púlpito falando, dando uma indireta pra mim, olha, Thomas, não é lugar disso. Mas tem algum versículo pra mim colocar pra ele isso? A única coisa que a gente pode... Hã? Como assim? Tem Tipo, versículo. rebater a indireta com indireta. Não, tipo, pregar lá para a pessoa, por exemplo, eu não gostei do caminho que você está andando, tá? Aí eu vou lá no púlpito e fico mandando recado para você. Diretamente ou indiretamente. Diretamente é falar, ó, Camila, por exemplo, olha o exemplo do Camila lá. Isso é direto, né? Indireto é... Mas não vai falar seu nome, entendeu? Então Não vai falar seu nome, irmão, porque Cabelo azul, mas não é. vai contar toda a sua história. É isso, É bem a pessoa assim fala. mesmo. Não, tipo, tais pessoas que pintam o cabelo de azul. A única pessoa que pinta cabelo azul Exato. no Brasil é a... Tem. Isso é coisa... Não é azul? Não. Aí você tem essa boa desculpa, né? É porque a gente chama indireta, né? Porque não é azul. Então é esse tipo de coisa. Aí mal, câmera. tem versículos que dão respaldo para isso. Por exemplo, esse tipo de coisa é uma coisa carnal, não é espiritual. Né? E a reunião é um lugar de algo espiritual. Você diz só na reunião ou em outros contextos públicos? Que a gente falou aqui de reunião, mas em todo o contexto, né?
A reunião, especialmente, saiu o tema e eu entendi que era voltado para a reunião, né? Estava pensando nisso, né? Mas em todo o contexto, né? Direto e indireto é falar dos outros, né? Você tem uma necessidade, a gente vai ver o que tem que fazer. O que tem que fazer? Aí vai responder bem essa questão. O que mais que a gente não tem que fazer para a gente ir no lado agora positivo? Que eu prefiro. Acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Não vai cobrir Deus lá. Exemplos de si Anitta, mesmo. querida, agora é o seguinte, exemplos. Outra coisa, isso aqui estava no nosso. Falar de si mesmo. Por exemplo, você vai falar com a pessoa, né? Eu também já fui assim, entendeu? Eu sou, veja, eu já estive andando nesse caminho e esse caminho não é muito legal, não sei o que. Você está falando de si mesmo, interessa para a pessoa você falar de si mesmo? É que muitas dessas coisas caem na forma de falar. Isso, mas Não, eu sei. Porque às vezes é bom saber que a outra pessoa passou pela mesma coisa, é encorajador. Pode usar isso de uma forma positiva, não de uma forma negativa, tá? O Brother Joe me ensinou uma coisa na vida que eu aplico para toda a minha vida. Inclusive tenho tentado aplicar é muito difícil. Nessa reunião eu tentei aplicar o tempo todo. Nas minhas pregações eu tento aplicar. Ele disse para mim várias vezes: Stay positive. Stay positive. Fique positivo, Davi. Porque ele assistiu pregações, etc. Que eu fazia. Ele falava para mim: Davi, stay positive. Quando eu fui lá para os Estados Unidos, ele sentava do meu lado. E os irmãos pregando, ele falava, cutucava assim: stay positive. Porque os irmãos estavam fazendo exposição positiva, não coisas negativas. Não coisa que põe a pessoa para baixo, entendeu? Mas usa a palavra para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Usa a palavra para ajudar o irmão. Use a palavra para contribuir para que aquele plano seja um sucesso. Não torce por jacaré, torce por Tarzan. Você não conhece a história do Tarzan, né? Muito antiga, só os mais velhos que nem todo mundo conhece. Sinceridade. Mas saiu o filme moderno do Tarzan agora. Então Não, sabe? Torça para que as coisas vão bem, que as coisas deem certo. Não torça para que as coisas deem errado. A pior coisa que você tem é você falar para a pessoa assim: olha, já te avisei, tá? Você vai, você está indo nesse caminho, eu te avisei. É verdade, fica jogando na cara. E depois que aí fica torcendo para dar errado. Porque quando dá errado, fala: não avisei. Tava certo, tá vendo? Tava certo. Você não me ouviu? É horrível. Eu já falei pra você. Já falei para vocês. Tá? São as frases que os pais falam. Eu já avisei. Mães falam. Todos os pais são tudo Vamos pro negativos. positivo, gente. Vamos pro positivo que é legal. A gente trabalhou aqui não. O que a gente tem que fazer então? Agora um desafio importante para todos nós. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a palavra é da Anitta. Orar. Fale mais sobre isso. Por que eu tenho que orar? É só falar, orar é simples. Eu quero que você fale como tem que fazer, como você vai entender essa coisa, como é que é essa oração, ela é individual, é pessoal, é junto com a pessoa. Como é que você quer expor aí? Fale um pouco, querida. Pode ser sozinho orando sobre a pessoa, como pode ser junto com a pessoa. Pode ser sozinho. Por que você oraria sozinho antes? Pra Deus ajudar. Porque Deixa ela falar, não faz gesto. Tá induzindo a menina. pra Deus ajudar ela que vai ser falado com a pessoa e também que a pessoa tem o coração aberto, isso aí. Então vamos repetir. Repete. Para que Deus possa Pode ajudar você a saber o que falar. ajudar a saber o que falar e para que o Senhor abra Coração. First time. Como é que diz? First thing. Primeiro ponto é esse, gente. Sem oração, sem essa primeira oração da Anitta aqui, não há resultado. Eu acho que agregar uma coisa, um ponto nisso aí, que eu acho que é esquecido quase todas as vezes. A gente ora e já ora pensando o que eu devo falar. Mas é orar acima de tudo: Senhor, você quer que eu devo ser a pessoa para falar? Ou devo só ser uma pessoa para trazer em oração? Porque muitas vezes, quando a pessoa tem uma dificuldade,
dificuldade, todo mundo acha que tem que ir falar. E na verdade também só uma pessoa teria a palavra certa de Deus e poderia ser eficiente na situação, e todo mundo foi falar e fez um monte de estrago, na verdade. Porque a pessoa não orou para pedir a dependência do Senhor, se ela deve ou não até falar simplesmente, mas deve só manter oração pela E pessoa. às vezes ninguém deveria falar. Também. Porque a resposta seria com uma leitura, seria Deus direto falando com a pessoa. O que aconteceu com os amigos de Jó? Até que momento que foi bem? Eles foram visitar lá, cinco amigos foram visitar Jó. Em que momento que eles estragaram tudo? Quando abriram a boca. Quando abriram a boca. Qual que era o... Quando tentaram resolver o problema, na verdade. Né? Quando tentaram descobrir o problema, né? Isso, tentaram descobrir o problema e abriram a boca e estragou tudo. É verdade. Perfeito, Lucas. A gente tem que saber colocar em oração para ver se Deus quer que a gente fale. Sabe por quê? A gente também tem que se conhecer. Se eu não tenho o dom de falar, se eu não tenho relação com aquela pessoa, Alex, se eu não tenho relação com você, não construí nunca uma relação com você, será que eu devo ser o primeiro cara a falar? Não sei. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Talvez o senhor questione. Tá? Então, Às vezes nem sabe, né? Desculpa usar o exemplo do Alex, mas às vezes você nem sabe, o Alex nem gosta de você. Você fala alguma já coisa, vai com a porta fechada. já vai com a porta fechada. Já vai com a porta fechada. Porque Aí a você ideia pede, é do cara que aí você pede para abrir a porta, mas você nunca abriu a porta com ele. Aí quer que Deus fique abrindo a porta para você. Que alguns já se acham no direito, se for numa determinada localidade. É, porque tem Alguns- estrelinha. É. Aham, Já sem acham conhecimento. no direito de chegar em você e faz parte da Falar. cúpula. Ah. Olha a boca. Pesado. Olha a boca. Ficou pesado, mas é uma coisa que custa a gente se ensinar que quem é responsável pela vida do Lucas sou eu. Entende? Quem é responsável pela minha vida é ele. Quem é responsável pela vida um dos outros somos nós. Entende? Porque a gente às vezes constrói essa imagem do cara com a estrelinha, entende? Ele se coloca e todo mundo deixa ele ficar lá. E a culpa disso é de quem? É nossa. Claro que a gente não Claro, vai tirar. né? Não vai tirar de cena aqui, Sim, meus queridos, sim. que a palavra diz que Exato, existem exato, irmãos exato. que são responsáveis, Sim, tá? sim, Se sem dúvida, dedicam, sem blá, blá, dúvida. blá. Tem tudo isso que eu sei que vocês todos sim, conhecem. sem dúvida, sem A gente não está tirando isso de Sim, questão, sim, senão daqui a pouco estão desrespeitando os irmãos. Sim, sim, não é esse o foco, não é esse o foco. Mas é aquele cara que se dá a estrelinha. Ele tem que ser aprovado. Aprovado, quem que aprova? Deus primeiro, Senhor, e os irmãos, né? Beleza, gente, tá acabando. Tá acabando o seguinte, ó, que mais? Que mais que a gente deve... Primeira coisa, orar, que é fantástico, é sensacional, perfeito. Que mais? Sempre agir com amor, Sempre agir com amor. mansidão, Pedir com autonomia. paz, bondade, Nos frutos do suavidade. Espírito. Lógico. Queria falar sobre... Sobre amar o irmão eu não vou falar. Eu acho que é... Qual que é o texto? Primeiro João? 1 João 3, Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Tá bom? Grave isso. Meus filhinhos. Filhinhos, não amais só de palavra, mas sim com gestos. Com obras e verdade. Eu queria fazer uma... Bom, vocês falaram sobre dialogar com amor. Seria meio que os antônimos do Senhor. É verdade. Só falar um pouco. Eu só queria dar assim uma... Quais são os antônimos, então? Tem uma palavra que tem todos os antônimos. Vamos lá, galera. Qual que é essa? Tem uma palavra que define todos os antônimos. Esse for? Todas as que a gente já falou. Gente, A tia Zeli tem uma palavra-chave que define todos os antônimos. Qual é? Misericórdia. Mas vamos repetir misericórdia. misericórdia. Mais uma vez. Misericórdia. 3 vezes. Misericórdia. Arruma isso, né, gente? 3 vezes misericórdia. 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 Isso aí. Ter coração com a miséria do outro. O coração voltado para miséria mim. do outro.
Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu tenho aprendido. Quando você for falar com a pessoa, quero dar essa ainda. Quando for falar com a pessoa, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Ouça a pessoa de verdade. Fale de verdade. Não tenha solução. Sinta. Não tenha solução. Sinta de verdade. Porque quando você vai falar com uma pessoa, qualquer que seja, com a verdade, e ela percebe, Alex, pelo seu olhar, pela sua expressão, de que não existe uma santidade extraordinária que você nunca alcançou, que você é um ser humano, que você é um filho de Deus. E quando a pessoa sente que você chega com verdade, Alex, você conversaria com essa pessoa? Que é verdadeira, que transpira verdade, você conversaria com essa pessoa? Você abriria teu jogo? Você aceitaria conselho? É isso, gente. Porque às vezes a pessoa chega com a verdade, mas ela não é verdadeira. Ela chega com a verdade, mas não é verdadeira. Ela chega com a palavra, mas ela não está sendo verdadeira. Lembra que eu falei da palavra? De você usar a palavra? Se você usar a palavra sem ser verdadeiro, porque você tem interesses por trás, Está fazendo um desserviço. um desserviço para Deus. Por isso que a minha amiga e irmãzinha Anitta respondeu com uma categoria impressionante. Que o Senhor abra os corações, que o Senhor fale para a gente. E o Lucas completou para que pergunte a Deus se somos nós que devemos falar, se nós que devemos intervir. E ore para outros irmãos também. Não é? Também tem um versículo de Efésios que fala que a gente tem que amar os irmãos e ajudá-los em suportar em amor. Mas o suportar que ele fala não é suportar de tipo, você suportar a pressão sem dar suporte pro irmão. Já que está falando de suportar, meus amigos, agora meio-dia e 5 eu tenho um casamento, às 5 horas, e eu queria que você me suportasse em amor, porque me desse suporte. Queria que alguém orasse porque eu estou preocupado, eu tenho que fazer esse casamento, a primeira parte do casamento, num lugar completamente desconhecido. E quando a gente faz casamento assim, quando é no nosso ambiente é mais fácil, né? Então que o Senhor me dê graça e misericórdia. Tá? Vamos terminar em oração? Porque já acabou nosso tempo. Podemos? Quem vai orar? Alguém ora por mim? E por nós todos, né? Mas queria